Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos de Miguel Pereira. Que a paz de Jesus permaneça entre nós e que para que nós possamos começar os nossos estudos da noite, para que nós possamos nos ambientar, nos preparar para os estudos, nós vamos começar lendo aqui uma mensagem do livro Fonte Viva.
aberta ao acaso. Capítulo 98. Couraça da caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A serenidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais da expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Meus irmãos, vamos agora ambientados, harmonizados com essa leitura tão bonita, tão edificante, vamos nos fazer a nossa oração. E eu convido a todos os nossos irmãos que nesses instantes vamos tentar nos unir em pensamentos, em sentimentos, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos amigos espirituais, para que possam nos abençoar, nos amparar nesses instantes, iluminar nossos lares. Jesus, divino amigo de todas as horas, guia de toda a humanidade, ilumina-nos, Senhor, que uma pequena centelha de Tua luz possa nos amparar, iluminando nossos lares, iluminando nossas estradas, nossos caminhos. Ampara-nos, Senhor, para que nós não venhamos a tropeçar em nossas más inclinações, para que nós possamos Te enxergar nos horizontes de nossas vidas. Divino guia de toda a humanidade, ilumina-nos, Senhor. Ilumina nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que nós possamos nos dedicar à caridade, à reforma íntima, para que nós possamos Te seguir, Senhor, e Te servir naturalmente. Divino Mestre e guia de toda a humanidade, ilumina nossos lares, Senhor. Ilumina-nos, que a Sua luz possa, de alguma forma, toda essa luz que nos envolve, daqui se irradiar, amparando todos aqueles que sofrem por um motivo qualquer de dor. Em especial, aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, que não puderam ou não podem estar aqui conosco. Que a Sua luz possa ampará-los, Jesus. Que a Sua luz possa confortá-los. E queremos também, Senhor, Te agradecer por tudo que nos é ofertado, pelo teto que nos abriga,
pelo pão nosso de cada dia. Te agradecemos por nossas famílias, por tudo aquilo que não nos faltou, nós lhe rendemos graças, Senhor. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, e de todos os amigos espirituais aqui presentes, nós possamos iniciar os nossos instantes de estudo, rogando, Senhor, que permaneça conosco. Obrigado por tudo. Boa noite a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos no entorno do Evangelho de Jesus. E nós vamos começar o nosso estudo relembrando uma passagem. Essa passagem ela está citada no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Ela é também trabalhada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da caridade. Mas antes de nós falarmos da passagem do Evangelho de Lucas, é interessante a gente tentar contextualizar onde Jesus estava e com quem ele estava no momento em que ele nos ensina essa parábola. Nós sabemos pelo Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 16, logo nos versículos iniciais, que naquela ocasião Jesus estaria reunido com seus discípulos. Mas não estavam ali apenas aqueles discípulos, mas existiam outras pessoas interessadas nos ensinamentos de Jesus. E segundo o evangelista Lucas, existiam entre essas pessoas alguns fariseus. E esses fariseus destacavam-se por serem pessoas muito sovinas, por serem pessoas muito materialistas. E Jesus, então, naturalmente, aproveitando a oportunidade que tinha, ele ensinava, falava exatamente sobre a necessidade de doar, da nossa doação, a necessidade da caridade, a necessidade de servirmos. E num determinado momento, então, desse diálogo, ele teria dito assim àquelas pessoas que lhe ouviam: existia um homem que se vestia de púrpura e linho e vivia na opulência, e todos os dias ele se banqueteava até regalar-se de tanta comida. E à porta de sua casa existia um homem chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de chagas, miserável, e permanecia ali na esperança de poder se alimentar apenas das migalhas que caíam da mesa desse rico. E os cães vinham lamber-lhes as chagas. Num determinado momento, Lázaro morre, e ele é recebido no seio do patriarca Abraão. Logo em seguida, morre o rico. E o rico então desperta no inferno, numa região de dor, de sofrimento. No momento em que o rico desperta nessa região de dor e sofrimento, ele olha para cima e vê o Lázaro, e vê aquele mendigo que vivia à sua porta no seio de Abraão. E ele, envolto em tanto tormento e tanto sofrimento, ele roga ao patriarca Abraão: Patriarca Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta de seu dedo e que possa encostar em minha língua para que eu consiga me dessedentar, ao menos que através de umas gotas. O patriarca Abraão lhe teria respondido: o rico, o Lázaro viveu em sofrimento, e agora ele tem todo o consolo do qual ele necessita. Tu viveste na opulência, e agora tu se encontra em sofrimento. E além do mais, existe, separando vocês, um grande abismo do qual Lázaro não tem condições de atravessar. O rico, então, em desespero, em tamanha dor e sofrimento, ele pede novamente ao patriarca Abraão: mas pai, permita então que Lázaro vá até a casa de meu pai, porque lá tenho mais 5 irmãos, para que ele possa dar o testemunho, para que eles possam então se beneficiar, para que eles possam se despertar para essa realidade, essa nova realidade que eles desconhecem. Ele pedia então ao patriarca Abraão que Lázaro, em espírito, pudesse ir até a sua casa, para que as pessoas pudessem saber daquilo que estava acontecendo e mudar seus estilos de vida. O que o patriarca Abraão teria lhe respondido: ué, mas eles já têm,
Ele já tem a Moisés e aos profetas. Do que mais eles precisam saber? Então o rico, naquela condição tão miserável agora, ele teria insistido com o patriarca Abraão. Mas se Lázaro for até lá, e eles virem um morto, virem um espírito, eles irão então se penitenciar, eles crerão o que o patriarca Abraão teria insistido. Ora, se eles não tiveram condições de ouvir nem a Moisés e os profetas, por que ouviriam a um morto? Essa passagem, ela é uma passagem muito curiosa, é uma parábola muito curiosa, conhecida como por nós espíritas como a parábola do mal rico. Ela nos dá subsídios para uma série de estudos. Nós vamos tentar destrinchar essa parábola no máximo com o tempo que nós temos. Nós vamos começar destrinchando ela de trás para frente. Nós podemos começar meditando exatamente sobre esse final, quando o rico, naquela condição miserável, como está no Evangelho, naquele ambiente infernal, e nós espíritas sabemos que não existe o inferno, ele estaria então no inferno consciencial, nessas regiões que nós às vezes despertamos de muita dor e sofrimento, resultado daquilo que nós somos, ou daquilo que nós vibramos naturalmente. Aquele personagem então roga ao pai Abraão, ao patriarca Abraão, que peça que Lázaro vá ao seu lar em espírito. Isso deixa muito claro para nós. A questão da manifestação dos espíritos, nós relembramos Allan Kardec. Allan Kardec, num determinado momento, ele pergunta aos espíritos por que os espíritos não fazem uma aparição coletiva e convencem logo toda a humanidade da verdadeira vida, da necessidade de nós vivermos aqui na Terra, sabedores do que seria a verdadeira vida. Nós com certeza teríamos valores diferentes. Nós teríamos valores diferentes, por exemplo, quando nós sabemos que daqui nós nada levamos, nós nada de material levamos, nós com certeza nos relacionaríamos de forma diferente com as coisas do mundo. Quando nós quando nós descobrimos o que verdadeiramente importa nessa vida, talvez nós olhássemos de forma diferente aos nossos irmãos, para os nossos irmãos. Quando nós começamos a compreender que não é o nosso sobrenome, ou aquilo que possuímos, ou os títulos da terra que importam, talvez nós tocássemos a vida de forma diferente. Então perguntava a Allan Kardec, por que os espíritos não promovem logo uma manifestação coletiva para convencer as pessoas dessa realidade? O que os espíritos teriam respondido a Allan Kardec? Algo mais ou menos assim. Mesmo que isso acontecesse, não seria o suficiente. Muitos ainda não acreditariam. Sabe por quê? Porque crer é algo que não depende só daqui. É algo que vem daqui também. A fé é assim. A fé, às vezes, ela vem muito mais daqui do que daqui, nós sabemos disso. E mesmo que os espíritos pudessem promover essa manifestação coletiva, vamos supor, nos dias de hoje, num estádio de futebol lotado, com muitas câmeras ligadas, ainda assim as pessoas não se convenceriam. Muitos de nós arrumaríamos explicações afirmando que aquilo tratava-se de uma alucinação coletiva. A verdade é que mesmo que os espíritos se manifestassem dessa forma, ainda assim muitos de nós arrumaríamos subsídios para explicações, para explicar que aquilo na realidade não aconteceu. É uma criação da nossa mente. E assim acontece realmente, porque crer é algo que vem muito mais do nosso coração do que do nosso entendimento. Por mais que o entendimento nos auxilie, nós espíritas que buscamos sempre o raciocínio lógico, uma explicação lógica, e nós, às vezes, nós encontramos essas explicações maravilhosas desses mecanismos perfeitos que nos falam da continuidade da vida, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. Nós encontramos nesses fenômenos reais uma explicação bastante lógica para que tudo seja dessa forma. Mas essas pessoas não. A maior parte das pessoas, segundo os espíritos disseram a Allan Kardec, isso não seria o suficiente para convencê-las a mudar de vida. Porque crer é algo que depende muito mais de uma maturidade espiritual. Não é algo que vem apenas do nosso raciocínio. Muito disso vem de um conhecimento inato, vem dos nossos sentimentos. Então, quando aquele rico, naquela intensa desdita, pede para que os espíritos, pede para que Lázaro apareça em seu lar, o patriarca Abraão afirma que não, aquilo não seria o suficiente, pois que eles tiveram oportunidade de ouvir a Moisés e aos profetas e não o fizeram. Por que um espírito iria convencê-los do contrário?
nós começamos a nossa reflexão dessa forma. Nós começamos a estudar essa passagem de trás para frente. Agora, quando nós vamos seguindo no mesmo sentido, nós ainda temos outras reflexões para nós fazermos. A primeira meditação que a gente faz é nesses dois personagens, um rico que nós não sabemos seu nome e um pobre que afirma chamar-se Lázaro. A verdade é que a palavra Lázaro, a palavra na origem hebraica, Lázaro, ela já significa que era uma pessoa pobre, um mendigo, alguém que vivia a mendicância, alguém que nada possuía, alguém que dependia da caridade alheia. Então nós temos esses dois personagens, um rico, que nós não sabemos o nome, e um mendigo, que Jesus o chamou de Lázaro. Nós sabemos que Lázaro nada possuía, e no momento em que ele desencarna, então, ele se vê no seio de Abraão. O rico, por sua vez, tudo no mundo possuía, a ponto de se banquetear diariamente. Ele não se banqueteava eventualmente, ele se banqueteava diariamente. E mesmo as migalhas que caíam de sua mesa, ele não usava para atender os necessitados, no caso Lázaro, que ficava à sua porta, desejoso de receber apenas as migalhas e não recebia. Os dois desencarnaram porque todos desencarnamos invariavelmente. Não existe ninguém que vá permanecer ou que vai se manter na mesma situação eternamente. Todos desencarnam. Desencarnou o pobre, desencarnou o Lázaro e desencarnou também o rico. E o rico, de repente, ele se encontra numa situação de sofrimento e desdita, que o evangelista registrou como sendo o inferno. E numa distância em que ele ficava ali naquela situação de sede e sofrimento, e à distância ele contemplava a figura de Lázaro no seio de Abraão. A gente começa a olhar essa passagem nos questionando. A gente se questiona se seria a riqueza um delito, e se seria a pobreza uma virtude. E nós começamos a perceber que existe uma possibilidade de nós fazermos uma interpretação equivocada dessa passagem. Primeiro nós vamos a Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Existe lá uma frase que os espíritos ditam a Allan Kardec, que eu sempre tive muita dificuldade de compreender. Os espíritos teriam dito a Allan Kardec que a prova da pobreza, a prova da riqueza, ela é tão difícil quanto a prova da opulência ou a prova da riqueza. E eu sempre me perguntei, como assim? Como é que a prova da riqueza ela pode ser tão dura quanto a prova da pobreza? É algo muito difícil de se entender. Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a pobreza, se não conheceram pessoalmente, tiveram a oportunidade de visitá-la, nas nossas periferias, nas comunidades mais carentes, sabem o quanto a pobreza, a miserabilidade é triste e nos alfineta o coração, a alma, no sofrimento humano, no seu sentido mais amplo. Uma mãe que olha para um filho e às vezes o filho com fome, ela não tem um pão para poder dar. Uma mãe que às vezes não pode mandar um filho para a escola porque não tem um calçado. Uma mãe que vê o filho pedindo leite e às vezes não tem água de arroz. E numa situação tão terrível, e de repente os espíritos falam para Allan Kardec que a prova da opulência, a prova da riqueza é tão dura ou até mais difícil que a prova da pobreza. Isso sempre foi tão difícil de nós entendermos. Como pode a prova da riqueza ser tão difícil? E nós começamos a compreender através dessa passagem. Do Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós começamos a compreender. A primeira coisa que nós temos que entender, que a vida não é aqui. Aqui é uma passagem. Nós costumamos falar que a morte é uma passagem e não é verdade. A vida é que é. Nós não somos seres materiais tendo a oportunidade de uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma pequena oportunidade de uma vida material. A verdadeira vida é do lado de lá. A vida dos mortos é a verdadeira vida e eles não estão mortos, estão vivos. A vida segue, e segue em plenitude, segue em abundância. A verdadeira vida do lado de lá. Aqui é meramente uma passagem. É uma passagem que passa tão depressa que num determinado momento, grandes homens que passaram pela Terra compararam a vida inteira, como se fosse um único dia em suas vidas. E aqui, às vezes, nós nos perdemos um pouco nessa realidade. Mas a verdade é que é muito duro. Existe também uma prova para a riqueza. Porque na riqueza, o indivíduo, na opulência, nas grandes possibilidades que o bem-estar material logra, existe também uma intensa dificuldade. E esse rico,
esse rico equivocado dessa passagem maravilhosa, ele nos mostra exatamente o quão duro pode ser a prova da riqueza. Sabe por quê? Aquele indivíduo que vive em situação tão miserável, ele está nessa situação exatamente tendo ali uma oportunidade de educar-se, vamos pensar assim, eu vou explicar melhor isso. Já o indivíduo que vive na opulência, ele também tem uma oportunidade de educar-se. Porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Então quem mais tem condições de ajudar é quem mais deve ajudar. Se o indivíduo que mais tem possibilidade, que mais tem condições de ajudar, não o faz, enterra esse talento, enterra essa oportunidade, ele acaba adquirindo para ele uma dívida muito maior. Ele acaba dividindo para ele, ele acaba granjeando para ele uma necessidade de educação. Os Espíritos vão nos dizer, inclusive, que a figura do rico e do Lázaro representam a mesma pessoa. Em momentos difíceis, momentos diferentes, talvez seja esse o abismo intransponível que fez com que Lázaro não pudesse ir até o rico. Porque talvez fossem eles dois os mesmos personagens, em realidade de consciência diferente. Aquele rico, para que pudesse se educar e ter empatia para a dor do seu semelhante, talvez ele passe a experimentar, quem sabe, numa nova oportunidade, para que ele passe a experimentar, por exemplo, a dificuldade e as privações do mundo. Talvez aquele Lázaro tenha chegado ao seio de Abraão, tenha merecido ir ao seio de Abraão exatamente como aqueles personagens que conseguem atravessar grandes provas, duras provas regeneradoras, e despertam para o mundo espiritual verdadeiramente como vitoriosos. Já o rico se encontra no inferno consciencial, porque tinha nas mãos a grande oportunidade de aliviar a dor e o sofrimento, a fome, e não o fez. Mesmo aquilo que caía da sua mesa, que seria jogado no lixo, mesmo as migalhas que sobravam de sua mesa, ele não destinava aos necessitados, aquele que permanecia à sua porta. Ele nem teria necessidade de caminhar muito, pois que o necessitado já estava à sua porta. Esses dois personagens, nós vamos encontrar Lázaro, então, despertando para o mundo espiritual e sendo recolhido no seio de Abraão, porque assim são recolhidos, em festa, em grande júbilo, as pessoas que entre nós conseguem sair dessa vida tendo vencido uma dificuldade, uma grande prova, tenham saído daqui regeneradas, porque nós sabemos que as grandes provas são regeneradoras. Ele sai e é recebido em festa no seio de Abraão, por ter suportado, por ter superado, por ter vencido, por ter depurado-se. Entretanto, o rico que teve grandes oportunidades, ele se vê mergulhado em dor e em sofrimento, exatamente porque, por mais que o rico não tenha feito o mal, ele havia deixado de fazer o bem, e a ausência de bem já é o mal, nos informam os Espíritos. Não basta nós passearmos pela terra sem fazermos o mal. A ausência de bem já é o mal, é necessário nós fazermos o bem. É necessário nós fazermos o bem, e algo ativo, não é algo que é passivo. Não basta nós esperarmos, é necessário nós agirmos, irmos ao encontro da tarefa. Então esses dois personagens, elas podem mostrar inclusive o mesmo espírito em estágios conscienciais diferentes. Em momentos diferentes nós temos a figura do rico, no momento em que ele granjeava para si toda a dor e todo o sofrimento, fazendo com que ele mergulhasse inclusive naquele inferno consciencial. E a figura de Lázaro então representava o mesmo espírito, agora tendo a grande oportunidade de resgatar seus débitos e rever seus valores, para que ele possa então prosseguir. Agora que ele estava no seio de Abraão, agora que ele estava esclarecido, ele poderia prosseguir. Então esses dois personagens que Jesus utiliza, são dois personagens que podem ser inclusive o mesmo indivíduo em estágios conscienciais diferentes. No momento em que ele faz a semeadura dos frutos amargos, e o momento em que ele colhe o fruto amargo para ele mesmo. E assim é a vida. Nós invariavelmente temos a oportunidade de semearmos aquilo que nós quisermos. Entretanto, a colheita é nossa, nos pertence. A nós nos pertence aquilo que nós semeamos, invariavelmente. Não existe nós plantarmos para que outro indivíduo possa colher. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, porque é justo que seja assim. Errado seria se fosse o contrário. Se outra pessoa pudesse responder pelas nossas atitudes, pelos nossos erros ou acertos, e não é assim que acontece.
Agora, existe um grande problema nessa passagem. Nós, às vezes, com uma interpretação um pouco infantilizada, nós podemos imaginar que Jesus condenava a riqueza. Isso não é verdade. Jesus não condenava a riqueza. Nós sabemos, através de Allan Kardec, que a riqueza ela é realmente uma prova muito difícil. Quando ela é mal empregada, nós sabemos que a riqueza, no mundo em que nós vivemos, regido sobre o sistema que rege o mundo quase que inteiro, nós sabemos que o indivíduo que acumula capital, que acumula apenas para si, sem gerar e sem permitir que esse capital gere desenvolvimento, gere oportunidade de trabalho, gere progresso científico, nós sabemos que nisso existe realmente um erro. O indivíduo que tem o capital apenas para o seu regalo, para o seu regozijo pessoal, apenas para se sentir em destaque em relação às outras pessoas, mas existem aquelas pessoas, e são muitas, que sabem exatamente usar esses recursos ou essa oportunidade. Essa prova, sabe utilizá-la realmente para proveito, no sentido de auxiliar, como diversos mecenas que auxiliam o estudo de outras pessoas, como diversas pessoas que financiam, que auxiliam, que socorrem, que proporcionam desenvolvimento profissional, que abrem frentes de trabalho para que as pessoas possam manterem-se na terra, possam sobreviver com dignidade. Então o problema não é a riqueza, da mesma forma como o problema não é a pobreza. A riqueza ela pode ser uma grande oportunidade que muitos de nós, talvez nós não tenhamos condições de compreender. Por isso que é uma prova tão dura quanto a prova da pobreza. E eu vou dar um exemplo. Existia uma mulher extremamente rica. Ela teria nascido ao final do século XIII, mais precisamente no ano de 1271. Mas tem um detalhe, historiadores divergem um pouco dessa data de nascimento. Ela teria nascido em Barcelona, teria ficado aqui na Terra cerca de um pouco mais de 60 anos, havia desencarnado então sexagenária, contraído a peste. Curiosamente, ela desencarna numa pandemia. Ela teria nascido em Barcelona e teria desencarnado e seu corpo estaria velado em Portugal. Ela ficou conhecida como Santa Isabel, ou a Santa Isabel dos pobres, Santa Isabel de Aragão. Nós sabemos então que a família dela, a família muito rica, um dote repleto de diamantes, de ouro, de muitas riquezas. Aos 11 anos de idade, ela se casa. Ela se casa com Dom Dinis I, que seria rei de Portugal. Ele já estaria com 17 para 18 anos, se casa então com Santa Isabel. Ela tinha outros pretendentes, ela tinha um monarca da Inglaterra e um monarca francês, mas então sua família faz um acordo com Portugal e ela acaba se casando com o rei Dinis, com Dom Dinis de Portugal, e vai para Portugal, onde ela se torna um personagem muito famoso, principalmente pela caridade. Santa Isabel, apesar do pouco que nós sabemos do seu registro biográfico, ela era uma mulher impressionante, muito rica, impressionantemente rica, ao mesmo tempo que era impressionantemente bela. Nós estamos falando de uma mulher com cerca de 1,78 m, de pele muito branquinha, de lábios finos, de olhos verdes, de olhos azuis, me perdoem, levemente estrábica em um dos olhos. Uma silhueta fininha. Era realmente uma mulher que chamava muita atenção. E ela se destacava pela caridade, pela capacidade de amar as pessoas. Segundo seus biógrafos, ela ouvia a voz de Santo Agostinho, que lhe dava conselhos. Ela era devota de Francisco de Assis. E ela passou boa parte da sua vida semeando o amor, semeando a paz. Seu companheiro, Dom Dinis, rei de Portugal, era uma pessoa extremamente materialista. Era uma pessoa, segundo também registros biográficos, era uma pessoa que se equivocava, com muitas amantes e muitos filhos fora do casamento, muitos dos quais Santa Isabel teve a oportunidade de adotá-lo, de trazer para junto do castelo. Era uma mulher que nos invernos ela saía para as regiões, para o inverno europeu, imaginemos. Ela ia para as periferias levar agasalho para as pessoas. Ela ia levar pães, distribuindo pães. Atendia centenas de milhares de pessoas, mesmo com a incompreensão de seu marido.
Os seus registros biográficos dão conta de que ela levava pães, levava cobertas, levava medicamentos, levava ungüentos. Ela ia para as regiões de muita miserabilidade, porque invariavelmente, onde existe muita riqueza acumulada, invariavelmente existe muita gente miserável. Porque o que sobra para alguns é exatamente o que falta para outros. Porque se nós tivéssemos oportunidade de repartir igualmente as riquezas do mundo, nós poderíamos ver que para todos sobraria um pouco. Mas existem pessoas que acumulam muito, fazendo com que falte nesse desequilíbrio que nós conhecemos. Então ela ia, principalmente nos invernos, ela ia para as periferias, socorrer as pessoas necessitadas. Dizem seus biógrafos, inclusive, que existem registros de inúmeras curas. E sempre que ela acarinhava uma criança, que ela acarinhava um enfermo, que ela ia ao Vale dos Leprosos, sempre que ela entrava em contato com essas pessoas, muitas dessas pessoas saíam desse encontro curadas, em que ela pedia segredo, pedia silêncio, para que ninguém pudesse, para que ninguém soubesse desses fenômenos que a acompanhavam. Nós temos no seu registro biográfico um dos momentos mais conhecidos da história da Rainha Isabel ou de Santa Isabel. Inclusive, a sua imagem nas igrejas católicas, ela é representada exatamente dessa forma. Diz que num determinado momento ela estaria fugindo, ela estaria saindo do castelo com as suas vestimentas repletas de pães. Ela havia guardado nas dobras das suas vestimentas pães para distribuir aos pobres, quando seu marido, já suspeitando, foi ao seu encontro, viu aquele volume na sua roupa e a parou, perguntando o que era isso, porque ele não gostava do que ela fazia, acreditava que isso representava fraqueza e que eles não deviam atender os esfaimados. Então ele a segura, perguntando o que é isso. E ela então, com medo do marido, lhe diz: são rosas. São rosas, eu estou carregando rosas. E ele então a obriga para que abra a sua casaca. Ao abrir a casaca, então, aqueles pães haviam se convertido em rosas. Nós sabemos, por Allan Kardec, no livro dos Médiuns, que quando o indivíduo possui mérito, os amigos espirituais auxiliam para que determinados fenômenos impressionantes aconteçam. E, de repente, aqueles pães se converteram em flores. E aqueles que tiverem curiosidade de conhecer a imagem iconográfica dessa personagem, ela é representada exatamente com flores nas suas vestimentas, exatamente fazendo uma alusão a essa passagem em que o rei Dom Dinis a segura quando ela estava saindo do castelo para levar pães aos esfaimados, e ele então, querendo puni-la, querendo castigá-la se fossem realmente pães, ele teria dito inclusive: mas são flores, são rosas em janeiro. E quando ele abre a sua casaca, quando ele observa as suas vestimentas, aqueles pães haviam se convertido em rosas. Então ela dedicava a sua vida para apaziguar conflitos em família, para amar as crianças abandonadas, atendendo os doentes nas periferias. Nós sabemos, inclusive, de diversos conflitos políticos, guerras que ela teria evitado graças à sua interferência amorosa. Então nós temos na figura de Isabel exemplo de que a riqueza não necessariamente representa a queda de um espírito. Existem espíritos que são capazes verdadeiramente de aproveitar essa grande oportunidade, a oportunidade da riqueza ou da opulência, exatamente para transformar isso em caridade. Lembrando de Jesus, quando ele nos ensina que muito será cobrado a quem muito foi dado. Naturalmente, aquele que mais tem é quem tem o maior compromisso de fazê-lo. Mas às vezes nós olhamos à nossa volta e percebemos que essa não é uma realidade. As pessoas que passam pela oportunidade da riqueza, elas encontram nisso ensejo de alimentarem seu ego e sua vaidade, no sentido de sentirem-se superiores às outras pessoas, ou acharem que, por uma destinação, elas têm o direito daquilo que existe do bom e do melhor, colocando-se numa posição de superioridade em relação às outras pessoas. Talvez por isso os espíritos tenham dito aquilo tão difícil, de nós entendermos de que a prova da riqueza é tão dura quanto a prova da pobreza.
E agora nós começamos a compreender, nós começamos a engatinhar nesse entendimento. Por que a prova da riqueza é tão dura quanto a prova da pobreza? Porque as pessoas, quando atravessam a prova da riqueza e de todas as portas e possibilidades que existem relacionados a isso, nós percebemos o quanto é fácil nós tropeçarmos, o quanto é fácil aquelas pessoas se equivocarem. Então a riqueza é uma prova. Assim como a miserabilidade, a pobreza também é uma prova. Todas as duas são difíceis quando nós observamos para a imortalidade do indivíduo, para a verdadeira vida. E seguindo na história de Santa Isabel, ela vai dedicar toda a sua vida verdadeiramente aos pobres, aos órfãos, aos doentes. No momento em que seu marido desencarna, ela então abre mão de tudo o que ela possui e dedica aos pobres joias, vestimentas. Ela abre mão de tudo e vai viver num mosteiro, num convento das Irmãs Clarissas. Ela vai viver lá junto às Irmãs Clarissas, ela passa a usar o hábito das Irmãs Clarissas e começa a atender os miseráveis mais miseráveis que existiam na época, exatamente como fazia Francisco de Assis. E ela então vai ao Vale dos Imundos cuidar dos doentes. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando agora do século XIV, no ano de 1330, mais ou menos, e a Europa então começa a passar pela peste bubônica, e ela vai exatamente cuidar desses enfermos, já sexagenária, cuidando dos doentes da peste, quando num determinado momento ela mesma acaba contraindo a doença, e segundo seus biógrafos, ela desencarna da peste. Ela desencarna da peste, seu corpo então é levado imediatamente, rapidamente de volta a Lisboa, onde o seu corpo é mantido, e ela desencarna então exatamente da forma como ela desejava, entre os miseráveis, servindo a Jesus, atenuando a dor e o sofrimento. Santa Isabel de Portugal, conhecida também como Isabel de Aragão. Ela teria desencarnado no dia 4 de julho de 1336. Sexagenária. Ela teve 2 filhos com Dom Dinis. Nós tivemos Constança e Afonso IV, que viria a ser mais tarde rei de Portugal, até o momento em que essa história vai cruzar com a nossa história aqui no Brasil. Mas a figura de Santa Isabel, então, é um belíssimo exemplo de que a riqueza é uma prova muito difícil para espíritos frágeis. Espíritos mais fortalecidos conseguem encontrar na riqueza uma grande oportunidade de serviço, de trabalho, de méritos espirituais. Meus irmãos, que nós possamos meditar nessa grande personagem que existiu e que nós possamos encontrar nessa história inspiradora, que naturalmente eu não tive condições de relatá-la na sua plenitude, mas quem tiver curiosidade, Isabel, ela tem para nós espíritas uma grande importância. Diz que Chico Xavier, quando fez 17 anos de idade, ela apareceu para ele. Chico Xavier, nessa ocasião, estava iniciando os trabalhos com a mediunidade. Ela apareceu para ele dizendo que se ele jamais utilizasse a mediunidade de forma equivocada, no sentido de vender a mediunidade, que ela o acompanharia. E depois, muito mais tarde, nós viríamos a saber, por intermédio de Chico Xavier, que ela seria aquele personagem citado em Nosso Lar, a ministra veneranda, seria ela no seu anonimato, atuando em Nosso Lar. Nós sabemos então que ela teria sido um desses espíritos que acompanhou a mediunidade de Chico Xavier, embora com seu próprio nome, atribuída a ela, não existe uma única mensagem. E nós então sabemos, através de Chico Xavier, que nos revelou que seria ela então, em Nosso Lar, a ministra veneranda. Troquei aqui. A ministra veneranda em Nosso Lar seria Santa Isabel de Aragão. Meus irmãos, que nós possamos nos inspirar nessas histórias, desses personagens que souberam sublimar a dificuldade, que souberam vencer e aproveitar grandes oportunidades que a vida nos dá a todos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Então, após esses instantes de estudo, nós vamos convidar agora nossos irmãos para que a gente possa encerrar também com uma prece. Jesus,
divino amigo de todos nós, anjo de toda a humanidade. Te agradecemos, Senhor, por esses instantes, pela oportunidade do estudo, e te pedimos, Jesus, que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possa permanecer em nossos lares, possa nos amparar, nos fortalecer, e que essa luz possa viajar daqui, Senhor, amparando todos os que sofrem por um motivo qualquer de dor. Ampara aqueles que jazem nas calçadas, nos leitos hospitalares, nas marquises, todos aqueles que sofrem por diversos motivos, aos que sofrem de solidão, aos ansiosos, os temerosos, os depressivos. Ampara-nos, Senhor. Somos todos tão carentes de Ti. Que a Sua divina luz possa abençoar-nos nos momentos de prova, nos momentos de dúvida, no momento de dor. Ampara aqueles em quem nós mentalizamos que não puderam estar aqui conosco. Mas principalmente, Jesus, nós gostaríamos de Te pedir por aqueles que mais necessitam da Tua intervenção e do Teu amparo. Nós vamos pedir por aqueles que odeiam Jesus, pelos rancorosos, pelos vingativos, pelos odiosos. Sabemos que são esses os que mais necessitam da Tua luz, do Teu amparo. Abençoa sempre, Jesus. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar o estudo dessa noite, repletados de gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, meus irmãos.